Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do podcast Politiquei. Hoje estamos recebendo uma convidada muito especial, ela que é delegada, deputada estadual e pré-candidata a deputada federal, Adriana Corsi. Seja muito bem-vinda, deputada. Olá, Carlos. Um olá especial a todos e todas que participam deste podcast Politiquei e um abraço a todos e todas que acompanham. Delegada e deputada Adriana Corsi, é um prazer recebê-la aqui, realmente. O podcast, nós já havíamos batido um papo, né? Vem desenvolvendo um trabalho muito importante aqui em Goiás, nessas eleições, que é de fato apresentar à sociedade o perfil de cada um daqueles que estão concorrendo a alguma vaga eletiva, né, nesse ano. E é o seu caso, né? A primeira eleição, inclusive, para deputada federal. Mas a senhora já é deputada reeleita, correto? Já tem 2 mandatos como deputada estadual e também já concorreu 2 vezes para prefeito da capital. Mas antes de entrar nesse aspecto, eu queria começar contando um pouco sobre a sua história. Seu sobrenome, inclusive, é muito conhecido aqui em Goiânia, né? Vamos começar por aí, então? Orgulho para mim, meu sobrenome. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, viu, Carlos? Dizer assim, que é um podcast muito interessante e que vocês prestam um serviço importante para a população. Hoje a gente luta para ter uma política transparente, sim, que seja de fato próxima das pessoas. E é muito importante esse tipo de utilização, né, da tecnologia, sim, das novas formas de se comunicar, como o podcast. Eu gosto muito, sempre acompanho vários, e eu acredito que é uma forma assim, muito moderna, muito ágil, muito interessante da população nos conhecer. Porque hoje nós temos muitos assuntos polêmicos que podem fazer uma diferença muito grande na vida das pessoas que estão sendo definidos na política, para o bem ou para o mal. E é muito importante que as pessoas saibam qual é o lado de cada um político e política, e que, de fato, votem em quem compartilhe dos seus pensamentos, sim, né? De quem você combina com aquele pensamento. Às vezes você vota na pessoa e chega lá, né, lá no Congresso Nacional, lá na Assembleia, ela faz algo totalmente diferente do que você acredita. Então, eu acredito que é um grande serviço à sociedade que esse podcast presta. Obrigado, né? Mesmo, deputada. E fiz questão de estar aqui e de conversar com as pessoas e deixar muito claro as minhas posições. Sabe? Eu sou uma pessoa que tem um lado, eu tenho posições firmes sobre as questões e faço questão de que as pessoas conheçam. Tem projeto, né? Tem um projeto, e tem um propósito de por que está na política. Sobre as questões que se colocam, os grandes debates, sim, hoje no Brasil, em Goiás e no mundo. Sim. E penso que nós temos que ser transparentes, com a população, né? E talvez, então, a senhora está entrando, desculpa até a interrupção, mas a senhora está entrando num ponto tão importante, né? Porque enxergamos e conhecemos também, né, um quadro de muitos políticos que muitas vezes não sabem nem por que está fazendo política, né? Sem propósito nenhum, né? Ou que são realmente, assim, pessoas que demonstram algo e, na verdade, agem de outra forma. Eu vou te dar um exemplo. Quantos políticos hoje, em Goiás e no Brasil, dizem que defendem a família e o povo trabalhador e lá no Congresso Nacional, na Câmara, Carlos, vota uma lei que agora os bancos podem tomar a casa de família da família pobre que está devendo para o banco? Como que a pessoa faz uma coisa dessa? É um absurdo. Eu acabei de ver no Twitter os nomes dos deputados de Goiás que votaram. Olha, sim, lamentável isso. Sabe, se isso for aprovado no Congresso, eu quero dizer para você, Carlos, eu fiquei indignada quando eu li isso agora, porque, assim, há décadas foi conquistado no Brasil essa garantia de que, por mais que a pessoa esteja devendo um banco, uma instituição financeira, a casa da família morar não pode ser tomada. Certo. Porque uma casa para os seus filhos é algo assim, é humano, né? É um caso direito a família humano, só tenha esse bem, só aquele bem. Não pode ser tomado. Agora não, gente. A Câmara aprovou um projeto a pedido dos bancos brasileiros, que são os que mais lucram no mundo, sim, né? De que vai poder sim tomar a casa. Mesmo se for só isso que a pessoa tem na vida. O bem de família. Bem de família, eu sou advogada também, eu vou explicar. O que é o bem de família? Bem de família é o único lugar que a pessoa tem para morar. Certo. Onde moram os filhos, onde mora a família. Os outros todos podem ser penhorados pela nossa lei. Menos o bem de família. Mas esse bem de família, que é a casa onde a família mora,
Se ela tiver outra casa, pode. Mas Certo. essa casa, a única de morar, não pode. E isso E foi aprovado, Foi então, na aprovado Câmara. pela Câmara, vai para o Senado agora. Mas, enfim, é um exemplo. Né? Então, a população tem que saber quais são, de fato, as posições das pessoas, né? o que ela pensa sobre as questões e quais são os seus projetos, como você muito bem colocou. Né? E isso é algo que... como um legado que eu tenho do meu pai, Darcy Acorce, né? Você citou Vamos voltar o nome, agora na né? história, né? Isso, meu pai foi meu grande amigo, Sim. né? Meu grande inspirador, não só como político, mas como pessoa, como pai. Nós vamos completar agora em novembro, infelizmente, 8 anos, né? Que ele nos deixou, mas fica uma lembrança muito forte. Inclusive, onde eu vou, as pessoas lembram muito dele, né? Do trabalho dele, tanto como professor, foi professor por quase 50 anos, professor de filosofia, na Universidade Federal de Goiás e também na Universidade Católica, e foi vereador, deputado e prefeito de Goiânia. Sim. E teve uma história realmente política muito bonita. Muitas pessoas realmente lembram do seu pai com muito carinho Lembram, até hoje, né? independente de partido, Carlos. Exatamente. Meu pai, ele tinha assim, um pensamento muito democrático na política. Ele defendia a política democrática, onde tem uma convivência pacífica de pensamentos. Sim. Então, assim, mesmo que a pessoa fosse de outro partido, pensasse diferente, ele entendia, né, como filósofo, que fazia parte da dialética da sociedade você debater com respeito e as pessoas terem posições diferentes e poder conviver pacificamente. Adriana, você acha que talvez esse seja o principal ingrediente que está faltando, né, nesse bolo político e nessas eleições de 2022? O debate, Olha, né, Carlos, de temas. Eu penso que nós vivemos hoje no Brasil um momento de um retrocesso civilizatório. Grandes conquistas e avanços sociais, como, por exemplo, o combate ao racismo. Né? Eu penso que a gente vinha no Brasil num combate ao racismo, numa consciência maior das pessoas, e hoje a gente vê um retrocesso nessa questão. Né? Pessoas aí manifestando pensamentos racistas, preconceituosos, gerando, inclusive, situações de grande violência nesse sentido, e infelizmente, as pessoas se sentem livres para fazer esse tipo de manifestação preconceituosa hoje no país, o que há alguns anos atrás não tinha. Então, eu penso que a democracia brasileira ela foi atacada. E no meio político, isso está muito forte, né? Porque pessoas que defendem ditaduras, pessoas que defendem que alguém que pensa diferente de você tem que ser metralhado. Esse tipo de comportamento ele é muito nefasto para a democracia. Né? Ele busca, de alguma forma, intimidar a participação das pessoas que pensam diferente. Ele busca coagir as pessoas a ficarem caladas diante desse comportamento agressivo. Então, isso é muito ruim para a democracia, é um retrocesso grande. Mas eu penso, sabe, Carlos, que a pior fase já passou. Sim. Tá? Eu penso que a pior fase dessa política do ódio que nós vivemos, ela já passou e ela caminha rapidamente para ser varrida do Brasil. Eu acredito nisso. Como está sendo no mundo, né? Perfeito. No mundo todo está sendo varrida do poder. É isso que tem que acontecer. Essa percepção talvez ela seja real aí no coração da maioria dos brasileiros. Não vou falar de todos, porque tem uma grande parte que realmente se preocupa pelo equilíbrio, pela política sendo construída de uma forma com base no debate realmente de ideias, né, e de projetos. Mas, na sua opinião, o porquê estamos vivendo isso hoje na política? O que nos trouxe até aqui, Adriana? Por que você acha que nós realmente, como brasileiro, um povo unido que sempre fomos realmente, estamos tão divididos nesse momento? Olha, eu penso que é um fenômeno complexo, né? Um fenômeno social complexo, com várias causas, mas que tudo na história, às vezes, demora muitos anos, né, para as transformações acontecerem. E eu acredito que o brasileiro, como você muito bem colocou, Carlos, eu concordo com você, que as pessoas estão percebendo o mal que isso está fazendo para nós, né, o mal que está fazendo para o país como um todo, como nação, né, essa desunião, esse conflito tão acirrado, ele está gerando um atraso muito grande para o nosso país em termos de desenvolvimento, de avanço, de modernização, de inclusão social, né? Que a gente vinha nesse caminho. Sim. Não só do meu partido, sabe? Não foi só dizer que foi só na época do PT, no governo Lula e Dilma, que nós tivemos avanço. Não concordo. Eu acho que a gente vinha num caminho de democracia, avanço? De avanço. Essa questão dos bancos mesmo que eu coloquei foi da época do Fernando Henrique Cardoso. Sim. Sabe?
Então, a gente vinha num caminho de democracia. Embora a gente discorde de alguns governos, de algumas questões, principalmente na área econômica, mas, por exemplo, você sabe que eu sou delegada de proteção à criança e adolescente. Sim. Essa é a prioridade da minha vida, tá? A defesa dos direitos da criança e adolescente. Um dos melhores programas que nós tivemos na nossa história foi o PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Um programa belíssimo. Dele surgiram outros depois, né, que os governos do Partido dos Trabalhadores ampliaram, mas Sim. ele foi o primeiro. E ele foi feito pela dona Ruth Cardoso. Olha E eu só. nunca vou esquecer, porque ele salvou muitas vidas de Sim. muitas crianças. Possibilitou que elas pudessem brincar e estudar. E foi belíssimo. Então, tudo que é correto, a gente tem que defender. Mas de alguns anos para cá, e em especial, né, a partir de 2018, que Sim. nós tivemos uma eleição extremamente acirrada, que dividiu o nosso país, e que pessoas que pregam esse ódio passaram a ter muito poder. Eu penso isso, sabe? Pessoas que pregam o ódio, a morte, né, que dizem, por exemplo, que tal pessoa merece ou não ser estuprada, né, que dizem que pessoas negras não têm valor, tem que ter seu peso medido em arrobas, né, que tem que metralhar a petralhada. Nesse tipo de termo, não pode ser dito dessa forma. Dito e agir dessa forma com as pessoas. Isso acaba influenciando muito toda a população a se acirrar nesse conflito. Certo. E eu entendo que isso nos prejudicou muito, sabe? Eu entendo que nos prejudicou muito. Então, eu acredito que foram vários fatores. Penso que, de uma forma geral, no mundo, aconteceu um pouco essa guinada, né, para um pensamento mais reacionário, como aconteceu nos Estados Unidos, em outros países, mas rapidamente foi visto o quanto isso prejudicou e que deveria se buscar um equilíbrio, deveria se buscar uma pacificação e, principalmente, a democracia. Acho que esse tem que ser o grande valor que nós temos que preservar e buscar no nosso país. Adriana, falando em valores, em princípios, né, em projetos, eu queria que você, então, nos dissesse um pouco a respeito dos seus 2 mandatos, né, como deputada. O que você considera como de maior relevância, talvez, dentro dos projetos implantados, apresentados e aprovados, né? Você pode destacar alguns, né, importantes, inclusive, para aquelas pessoas que estão nos ouvindo, que impactou diretamente a vida das pessoas, sua atuação como deputada, Eu, Adriana? inclusive, Carlos, quero pedir licença para mostrar aqui para Fique à você, vontade, para as tá. pessoas. Mais ou menos de 2 em 2 meses, desde Certo. o início do meu primeiro mandato, a gente faz um informativo prestando contas do nosso legal. trabalho. Sejam projetos de lei, seja requerimentos, seja ações como audiências públicas, né? Debates, sessões né? solenes, debates que a gente promove. Então, este aqui é meio um resumo dos 2 mandatos. Que legal. Né? E eu trouxe aqui para mostrar para você, para todos que acompanham o podcast, nós estamos distribuindo em todo o estado de Goiás, né? Em escolas, feiras, em todo lugar que eu vou, nós estamos distribuindo, já estamos aí cerca de 20 mil já distribuídos, para que as pessoas conheçam, né? Eu acredito muito na transparência da política. Sim. Então, claro que tudo isso está nas redes sociais, e eu quero convidar todos aí para nos acompanhar, né? No Twitter, no Instagram, no Facebook, no TikTok, em todas as plataformas possíveis, mas muitas pessoas não têm tempo. Então, a gente distribui também. E programas como este aqui são muito importantes para isso. Então, eu tenho assim, um orgulho muito grande, Carlos, dos nossos mandatos. Sim. Eu fui em ambas eleições a 5ª pessoa mais votada como deputada estadual, mas na segunda, em 2018, mesmo naquele momento tão difícil da política, e difícil especialmente para o meu partido, né, o Partido dos Trabalhadores, passava por um momento de desgaste político no país, eu fui a 5ª mais votada de Goiás, mas a 1ª mais votada de Goiânia e a mulher mais bem votada de Goiânia. Então, eu tenho muito orgulho. E é também uma grande responsabilidade, né? Então, eu procuro apresentar muitos projetos de lei, muitos requerimentos, ações também, né? Por exemplo, eu realizei na sexta-feira uma homenagem ao EG, que completou 23 anos, mostrando a importância dela para o nosso estado, né? É a Universidade Patrimônio do Povo de Goiás, onde o filho do trabalhador que mora lá na roça, lá longe da capital, tem a oportunidade de realizar o sonho de um curso superior. São mais de 11 mil estudantes hoje estudando na UEG, em curso de graduação, pós-graduação,
pesquisa científica de grande qualidade sendo realizada. Então, eu fiz essa homenagem dentro dos meus projetos de lei, em que busco mais orçamento para o EG, a ampliação da questão do vale-refeição para os estudantes em todo o Estado e também a convocação de professores e técnicos administrativos concursados. Foram concursados, já passaram, têm que ser convocados para que não fechem cursos no Estado. Então, ações políticas nesse sentido, que a gente faz bastante, mas muitos projetos que eu destaco, né? Projeto que cria, por exemplo, vagas de emprego para as mulheres vítimas de violência, para que elas possam retomar a sua vida, criar seus filhos com dignidade, ao deixar um relacionamento abusivo, que obriga todos os locais com círculo de pessoas, né? Com circulação de pessoas que tenham o Disque Denúncia da violência contra a mulher, para que qualquer pessoa possa denunciar o Disque Denúncia, que é o 180, Disque 180, que é gratuito e anônimo. Projeto sobre o pit dog, né? Está até aqui, ó, já saindo um pouco dessa área aí, o projeto que considera, né, os pit dogs como um patrimônio cultural e gastronômico de Goiás, para proteger também esses pequenos microempresários, né, que são os donos de pit dog. Geralmente é uma família que trabalha ali e que hoje tem a sua profissão e o seu local de trabalho protegidos. Fiz muitos projetos na área de segurança pública, mas, além disso, também destino emendas parlamentares para Delegacias da Mulher, Delegacia da Criança e Adolescente, o grupo especializado no atendimento a vítimas de crimes raciais e de intolerância religiosa, que foi criado, foi um projeto da minha autoria, né, que foi criada essa delegacia. Então, tudo a gente coloca aqui, muitos projetos para criança e adolescente, né? Então, hoje mesmo, a imprensa local está destacando aí o meu projeto de combate à violência na primeira infância. Existem pesquisas científicas hoje no mundo todo mostrando que a violência física, psicológica e sexual na primeira infância causa danos neurológicos permanentes, irreversíveis, que geram pessoas com grandes transtornos e que nós precisamos proteger nossas crianças. A violência contra a criança no Brasil aumentou imensamente na pandemia. Nós nem temos ainda esses dados todos coletados, mas nós sabemos que aumentou imensamente. Hoje, a primeira causa de morte de crianças de 2 a 9 anos, que até uns anos atrás eram os acidentes domésticos e os acidentes de trânsito, hoje é a violência externa, é a violência doméstica, praticada em 90% dos casos pela pessoa responsável por cuidar da criança. Você está vendo aí todos os dias, né? Sim, crianças morrendo, só que aparece quando ela morre. Sim. Mas quantas são vítimas cotidianas da violência física que no Brasil ainda tem uma aceitação social, né, de bater na criança, de espancar a criança como forma de educação, o que não é, que é um grande mal que se pratica, né, contra as crianças. A violência psicológica, que é muito grave e às vezes é difícil de, inclusive, comprovar. E a violência sexual, que infelizmente é gravíssima. Nós temos assim a quantidade imensa de crianças sendo abusadas e nós precisamos trabalhar essa questão, por isso é uma prioridade para mim. Concordo, e é uma política realmente, uma obrigação do próprio Estado, né, Adriana? Hoje, talvez combater de uma forma mais veemente realmente essa violência doméstica e principalmente também informar e educar, né? Muitos pais realmente partem de uma cultura diferente, talvez por isso no Brasil ainda assim é muito comum ver famílias educando, né, de uma forma agressiva. É um resquício antigo, né? Quando nós éramos crianças, não sei, você é mais jovem que eu, mas quando eu era criança era muito comum. Sim, na minha não fase foi o que também aconteceu na minha família, né? Minha família nunca tivemos. Mas era comum ver isso, Era né? muito comum, né, que se educasse através dos castigos físicos, humilhantes, xingamentos. E hoje nós sabemos, e a ciência traz essa informação para nós, que isso faz muito mal. Com certeza. Para as pessoas, para a criança e para as pessoas quando adultas. É verdade. Né? E isso também se relaciona muito à violência doméstica contra mulheres, porque hoje a gente sabe que homens que agridem as suas companheiras, as suas filhas, sofreram violência na sua infância ou presenciaram essa violência. Então, a agressão, a violência, ela nunca traz algo positivo para nós. Perfeito. Ela sempre é ruim, ela sempre nos marca de uma forma negativa e nós temos que ter no nosso lar amor, respeito, carinho, com acolhimento, e nunca violência. Adriana, sempre que recebemos aqui
mulher, né, em nosso programa, eu costumo fazer a mesma pergunta para todas, né? Como que você enxerga o cenário político da mulher dentro da política? A verdade é essa, esse cenário. Você acha ainda que a política é um espaço muito machista ou não? Olha, sem dúvida. É. Eu que venho de um espaço predominantemente masculino, que é a Sim, polícia, sim. né? A polícia, na quase toda a história da sua existência, ela foi masculina. Até porque as pessoas confundem muito segurança com força física. Sim, sim. E, na verdade, não é, né? Não. É inteligência, é dedicação, é tirocínio, que é uma palavra própria da investigação policial. E hoje nós provamos, eu penso, no meio da segurança, a nossa capacidade. As mulheres estão realmente destacando na segurança pública, em todas as áreas, e eu vejo isso de forma muito positiva. Mas a política, né, então eu já vim de um grande desafio, e eu fui a única mulher em Goiás chefe da Polícia Civil, uma das únicas 5 no Brasil. Sim. Então, eu posso te dizer que foi desafiador para mim, né? Né? Quando eu entrei na Polícia Civil, há quase 23 anos, nós éramos muito poucas. E foi uma grande luta esse reconhecimento. Mas vejo que caminhamos muito. Mas na política eu ainda vejo extremamente machista, extremamente hostil para as mulheres. E nós perdemos muito com isso, nós mulheres, porque isso, às vezes, intimida as mulheres a participarem. Então, a política, ela é um ambiente extremamente competitivo. E nós, mulheres, ainda somos ensinadas, né, pela nossa família, a ser a bela recatada, né, a ser quieta, aceitar, não criar submissa, conflitos, né, ser assim apaziguadora. E isso nos faz ter dificuldade com essa política certo, que existe hoje. Outra questão é que a política no Brasil, ela ainda se relaciona muito à questão financeira. certo. E isso nos prejudica, porque quem são os grandes donos do poder e do dinheiro no Brasil? São homens. É verdade. Então, eles investem E essa alteração neles, na lei eleitoral? São boas alterações, são boas. Favorece eu vejo, o público feminino, eu vejo que né? elas são positivas, mas ainda muito tímidas. Né? Então, nós precisamos, primeiro, Carlos, convencer as mulheres, né, de que a política define as coisas mais importantes da nossa vida. Né? Então, é na política que se define, por exemplo, qual recurso que vai para ter CMEIs na sua cidade ou não. Se você vai ter a vaga do CMEI para deixar seu filho para você poder trabalhar. É verdade. É na política que define quantas delegacias da mulher vai ter no seu estado. Goiás só tem 10% das cidades com delegacia da mulher. É muito pouco, é um dos que tem menos do Brasil. Olha né? só. Uma questão séria. A maior causa de morte de mulheres no Brasil é o câncer de mama. E a nossa única chance é a prevenção. Hoje, milhares de mulheres não têm acesso. Essa é uma luta minha, Carlos, minha, que eu quero aqui colocar para vocês. Todas as mulheres têm que ter acesso a esse exame. E hoje, as mulheres que estão no campo, as mulheres que vivem nas periferias mais distantes, as mulheres encarceradas, elas têm dificuldade para fazer esse exame e isso nos mata. Ficar um ano sem fazer o exame pode nos matar. É a nossa vida que está em jogo. E tudo isso é definido na política. Por isso, nós temos que estar na política. Porque ninguém vai se doer por nós. É verdade. Nós temos homens que nos apoiam, sim. Eu estou aqui porque o meu companheiro está levando a nossa filha caçula ao pediatra. Por isso que eu pude estar aqui. Porque eu tenho um companheiro que me apoia. E temos muitos homens que nos apoiam. Mas nós temos que estar lá, porque nós sabemos onde a nossa dor aperta. Então, nós temos que estar. E conscientizar as mulheres de votarem mulheres. Porque esse machismo tão grande na nossa sociedade impede que até as mulheres acreditem em nós. Não, mulher não consegue se ver. Goiânia nunca teve uma prefeita. Tem alguma dificuldade em ser liderada, né, para outra mulher, talvez? Você enxerga assim ou não? Eu vejo que é muito assim, uma influência machista e patriarcal de que a mulher não tem capacidade. Certo. Tá? Esse sentimento assim. Não, a mulher ela é boa para cuidar da casa, ela é boa para cuidar dos filhos, para lavar uma roupa bem lavada, mas para ser prefeita, não dá conta. Eu sinto papel de isso, homem, né? Eu sinto isso, essa capacidade que nós temos que provar, essa competência que nós temos que provar. Certo. Quando a gente tem a oportunidade, a gente prova. Certo. A gente prova. Mas, infelizmente, as Mas nem oportunidades sempre nós não temos, por exemplo, você muito bem colocou, eu fui candidata a prefeita 2 vezes. Sim. Na primeira, eu fiquei uma das últimas colocadas. Agora, em 2020, eu fui a 3ª colocada. Minha votação praticamente triplicou. Foi surpreendente. E eu fui muito bem votada. E eu tenho uma gratidão imensa. Mas ainda não tem uma mulher cuidando. Está lá o CMEIs precisando de 20 mil vagas em Goiânia e ninguém fala nada. Então, sabe, Sim. Carlos, eu penso que
as mulheres têm que conscientizar que a política define questões de vida ou morte para nós. Eu acho que todo mundo viu isso agora nessa pandemia. Sim, todo sim, mundo sim, viu. é verdade. A política pode definir se a gente vai viver ou morrer. Se as pessoas que a gente ama vai viver ou vai morrer. Então, nós temos que participar. Participar elegendo pessoas sérias, honestas e que pensam como você para os cargos eletivos. Participar nos partidos políticos. Participar na sociedade civil organizada. Sim. Política não é só partido. Política é sindicato, é associação, é conselhos. Sabe, essas sociedades civil organizadas, elas são importantíssimas. É verdade. Elas podem fazer a diferença. Né? Então, por exemplo, a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, que eu fui chefe por quase 10 anos e que salvou milhares de vidas de crianças hoje em Goiás, ela só foi criada por um movimento social muito grande que aconteceu aqui, do Conselho de Direitos da Criança e Adolescente, que fez com que ela fosse criada. É verdade. Né? É a importância da representatividade, né, Adriana? Se você realmente tem mulheres ali pensando como mulheres, claro, nas necessidades, né, do público feminino, realmente tem tudo para dar certo e as coisas vão acontecer. E nós ainda não somos lembradas na política muitas vezes porque nós somos muito poucas. Sim. Nós somos maioria da população e dos eleitores, no entanto, não chegamos a 15% das representações políticas. Inclusive, Goiás, então, é uma vergonha. Nós temos das 17 vagas, né, temos uma deputada. Um retrocesso, né? Nós já tivemos 6, 7 deputadas estaduais, hoje temos 2 somente. E 2 deputadas federais. E eu penso que nós precisamos trabalhar isso. Eu, como deputada estadual, tenho procurado apoiar mulheres na política. Apoiei várias candidatas a vereadoras que foram eleitas no interior do estado. Pretendo, né, apoiar muitas outras. Tenho, nessa pré-campanha, nesse momento, que eu estou pré-candidata a deputada federal, eu estou estimulando e apoiando várias mulheres a saírem candidatas também, para que nós possamos aumentar a nossa representatividade. Perfeito. E apesar também do número das candidatas serem muito pouco ainda nessas eleições, nós temos bons nomes femininos, inclusive disputando, né, as mesmas vagas ali na Câmara Federal. Né? Nós temos aí Flávia Moraes, doutora Cristina, também veio para a primeira eleição. Silvier, né, que recentemente veio, Adriana Corse, né? Então, são os nomes realmente assim muito importantes aqui no cenário político, grandes representatividade, faço votos de sucesso aí realmente para que possa aumentar essa representatividade. Que muitas de nós sejamos eleitas, assim como também deputadas estaduais. É muito importante que nós tenhamos um avanço entre as deputadas estaduais em Goiás. Hoje temos só eu e a deputada Leda Borges, que embora seja de outro partido, Carlos, nós duas trabalhamos unidas em prol das mulheres lá. Sempre eu apoio os projetos dela, ela apoia os meus, assinamos juntas. Um exemplo, o projeto da pobreza menstrual, tá? Foi um projeto em conjunto meu e da deputada Leda, que apresentamos, conseguimos, né, sensibilizar o senhor governador. E é um projeto que já virou lei. Pré-candidata federal também. Ela também é pré-candidata. E a gente espera que outras mulheres se coloquem, né, como candidatas a deputados estaduais e que nós tenhamos uma bancada feminina representativa. Adriana, dando continuidade, até por conta do horário, antes eu queria só lembrar a todos vocês de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube. Tá gostando aqui do conteúdo, da conversa? Então compartilhe bastante aí no grupo da família, compartilhe no WhatsApp com todo mundo, tá bom? Não esqueçam de curtir aqui todo o conteúdo nosso no Instagram também, no Facebook e, claro, de acompanhar a delegada e deputada Adriana Corse aí nas suas redes sociais, que vai aparecer aqui para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece ali no mandato, na pré-campanha que ela está desenvolvendo e daqui a pouco a campanha para deputado federal. Vamos lá, é importante você conhecer o perfil de cada um dos candidatos e candidatas que façam presente, principalmente aqui no Politiquei. Então não se esqueça, compartilhe bastante, tá bom? Deputada, dando sequência, é importante a gente tocar num assunto, principalmente que envolve o seu partido, Partido dos Trabalhadores, talvez um dos maiores partidos hoje do país, partido qual está liderando, inclusive, as pesquisas aí para a corrida presidencial. Em Goiás, nós temos o professor Volmir Amado, já também pleiteando uma vaga aí como pré-candidato ao governo do estado, né, e bons quadros para deputado estadual e federal. No entanto, é um partido que vem de uma ressaca, de uns bons problemas, vamos dizer assim, que enfrentou nas últimas eleições em 2018.
Como que o partido hoje pensa em construir daqui para frente, né, vamos dizer assim, essa nova caminhada, enfrentar realmente esse debate, esses problemas que poderão surgir, claro, dentro das eleições, Adriana? É muito bem colocado, Carlos. Acho que você tem toda a razão nessa rápida análise que você fez. E é importante a gente destacar, eu participei com meu pai da fundação do Partido dos Trabalhadores aqui em Goiás. Né? Meu pai, Darcy Acors, foi um dos fundadores junto com o Lula. Sim, Lula esteve muitas inclusive, vezes em em nossa Goiás casa. tem uma grande história, né? Tem uma grande história. Então, é um partido muito diferente dos outros, porque ele é um partido muito forte, muito unido, porque nós nos formamos a partir dos movimentos sociais. Então, o Partido dos Trabalhadores vieram, né, os operários com o movimento sindical, o movimento da Igreja da Teologia da Libertação, o movimento estudantil, e se uniram de tal forma ali, no nosso manifesto a gente fala, é o partido que surgiu para dar voz a quem não tem voz. Sim. Então, esse sentimento é muito forte para nós. É verdade. Muito forte. Eu, por exemplo, eu carrego esse pensamento para nunca esquecê-lo, do manifesto de fundação. É para isso que nós estamos aqui. Então, isso é muito forte para nós, e nós somos muito unidos, muito leais à nossa causa, e nós passamos um período muito difícil. Foi um partido, né, criado há 42 anos, que nós fomos crescendo com uma base muito forte no Brasil até chegar à presidência. Sim. Com o presidente Lula. Perfeito. E daí fizemos a sucessão novamente, uma questão inédita no Brasil, de um mesmo partido, claro, com alianças políticas. Sim. Não foi sozinho. A gente sempre tem que reconhecer as alianças políticas que o Partido dos Trabalhadores fez para chegar à presidência e que estamos fazendo agora. Sim. Não acreditamos que um partido só tem que ter tamanho poder. Não acreditamos, tem que ser uma coalizão política. Perfeito. Com pensamentos coerentes ali, pensamentos que se combinam. Claro que não é idêntico o pensamento, nem numa família os pensamentos são idênticos. Mas tem que convergir em algum... Mas tem que ter convergências, e isso nós temos. Sim. E nós percebemos, né, que chegou um momento em que nós estávamos no 4º mandato, sim, em que forças políticas muito poderosas no país, elas pensaram o seguinte: pelas eleições nós não vamos conseguir voltar ao poder. Nós precisamos agir de outra forma. E precisamos voltar ao poder agora devido à descoberta do pré-sal, que nós decidimos, nós, coalizão que apoiava a presidenta Dilma, ao invés de vender aquele pré-sal, nós iríamos aplicá-lo na educação. Sim. Milhões e milhões e bilhões de reais aplicados na educação. Avanço dos direitos trabalhistas. Os nossos governos, embora não foi só no nosso governo, a gente tem que reconhecer. Sim, isso eu reconheço sempre. Eu sou uma estudiosa dos direitos trabalhistas no Brasil, desde antes de Getúlio Vargas. Isso é muito importante a gente saber. Tem direitos que estão sendo retirados hoje que são da época do Getúlio Vargas, não são nossos. Mas nós defendemos. Né? Nós defendemos. Preservaram. O avanço dos direitos trabalhistas no Brasil, ele vinha de tal forma, sim, que muitos setores da sociedade não aceitavam. Tanto que você viu que logo que a Dilma saiu, qual foi a primeira medida dessas forças políticas? Reforma trabalhista. Que não foi uma reforma, gente. Reforma a gente faz para melhorar. Não foi uma reforma, foi uma retirada de direitos trabalhistas. Só isso. Um país que há muitas décadas, isso não é mesmo na época do PT, não. Isso foi antes. Ninguém podia ganhar menos que um salário mínimo. Isso é o mínimo de um ser humano hoje. Não, hoje pode ganhar menos. E reclama para você ver se você não vai mandado embora. E tem justiça trabalhista para te defender hoje? Não tem mais. Se você entrar, é perigoso sair preso. Então, foi uma destruição dos direitos trabalhistas. E vinha um avanço muito grande no nosso governo, muito grande. E certos setores da sociedade realmente não aceitavam isso. A gota d'água foram os direitos trabalhistas das empregadas domésticas. Certo. Empregadas e empregados. Nós sentimos o ódio que veio, né, de uma parte da sociedade que não admite isso. Da direito para a empregada doméstica, nós temos um pensamento ainda muito escravagista no Brasil. A escravidão acabou há pouco tempo no que diz respeito a épocas históricas. E a empregada doméstica ela ainda é vista, tanto que muitas são estupradas, são violentadas, são crianças levadas, né, para serem empregadas. Essa questão, né, da escravidão então, também se enquadra esses trabalhos de uberização que existe hoje ou não? Sem dúvida. É o retorno a uma situação similar à escravidão, que alguns setores da sociedade querem. E o avanço dessas políticas trabalhistas ele estava muito, muito grande, muito avançado no nosso governo. Vejo também, né, que os avanços sociais
das mulheres, LGBTQIA+, igualdade racial, também irritaram muitos setores da sociedade que são reacionários. E a gente vê hoje, eles estão no poder hoje. E eles colocam isso muito claramente. O que houve ali na sua visão, então foi um golpe? Sem dúvida, foi um golpe. Um golpe. Hoje a presidenta Dilma foi inocentada, não sou eu que estou falando, foi a justiça brasileira. Ela foi inocentada totalmente. E esse golpe não foi no PT, ele foi em todos esses direitos que estavam avançando. E que hoje nós temos retrocesso. Então, como fazer isso? Como a sociedade brasileira ia aceitar? Teria que disseminar uma mobilização contra o PT, disseminar na televisão, disseminar nos pensamentos, levantar denúncias falaciosas. Por exemplo, eu sou delegada, eu acredito na delação. Delação é um instrumento importante, só que tem que ter prova. Você pensa só, eu estou presa, aí para me sair, eu faço a delação sobre você. Eu posso falar qualquer coisa ali, gente, quem está preso, eu vou falar para você. Faz qualquer coisa, fala até da mãe, fala, para sair. É um sentimento humano, você querer sair dali. Você fala qualquer coisa, mas você tem que provar, gente. Tem que provar. É o que não aconteceu, né? E aí, quando chega 2018, que o presidente Lula está à frente das pesquisas, gente, à frente, igual agora, tá? Quem não lembra aí, volta lá nas notícias que você vai ver. O presidente Lula ia ganhar no primeiro turno, a eleição de 2018. E aí, gente, surge um juiz que, em tempo recorde, lembra aí o caso aí de assassinato, o caso Valério Luiz, aqui em Goiás, que eu participei da investigação, já foi julgado? Alguém foi preso? Não. Tem quantos anos? 10. Mas o caso do presidente Lula, gente, aqueles juízes que leram 10 mil páginas em 5 dias. Eu estava lá no julgamento em Porto Alegre, não havia nenhuma prova, aquilo foi uma grande armação. Mas, enfim, isso aí, essa é a nossa fala. Hoje a população entende isso, Carlos. As pessoas mais simples, lá da roça, entende como é que um juiz condena uma pessoa, prende em tempo recorde, uma pessoa idosa, que pela lei brasileira deveria responder esse tipo de coisa em liberdade, e vira o ministro do cara que ganhou. Onde que uma coisa dessa pode ser justa? Onde? Então, qualquer pessoa, mesmo que não conheça direito, a lei, ela vê que isso não é justo. E quem agora está sendo investigado? Moro, porque ele cometeu crimes usando o cargo dele, um cargo público. Ganhou milhões de dólares que nem sequer ele, como é que fala? Ele noticiou a Receita, tendo os bens bloqueados, bandido, vai responder por tudo. Mas o que ele fez mais foi contra o país, né? Quebrar empresas, milhões de empregos. E eu vejo que hoje a população está vendo isso. Hoje, nós somos o partido político que mais filia pessoas no Brasil. Hoje, nós filiamos milhares de pessoas, inclusive aqui. E somos o partido que está à frente das pesquisas para presidente. Sim. Não entendemos que essa eleição está ganha. Acredito que será difícil, mas que é importante. Todas as pessoas que têm responsabilidade pelo Brasil, nós precisamos virar essa página do fascismo no Brasil. E quem hoje tem condições de ganhar é o presidente Lula. A sua opinião, não por estar na frente nas pesquisas, mas muito se fala de uma manipulação desse jogo aí de pesquisa. Você acredita de fato que existe hoje, porque já existiu muita manipulação, né, Adriana? Mas você acredita que hoje, de fato, essas pesquisas não comprovam a realidade, que a realidade, de fato, é quando o Bolsonaro sai na rua e, de repente, tem uma multidão, e o Lula, pouco se vê essas manifestações de apoio, quando muito em alguns eventos já pré-programados, ou Carlos, não? Olha, eu quero ser muito sincera aqui com Por você favor. E as pessoas que acompanham, quero que elas me escutem com atenção. Eu estou andando muito pelo estado de Goiás, muito. Todos os dias. Olha lá no meu Instagram, olha lá, Carlos. Todos os dias. Ou eu estou numa cidade, ou em 2, 3 bairros de Goiânia, ou várias cidades. Todos os dias. Eu não descanso um dia. Descansei Dia das Mães com minhas filhas e a minha mãe. Eu vejo e acompanho e é verdade. Nem um dia. E eu falo para vocês, o presidente Lula está muito à frente nas pesquisas. Muito à frente. Muito à frente. Inclusive aqui em Goiás, eu participei de todas as campanhas do presidente Lula e da Dilma. Fui coordenadora de algumas, de todas. Nós nunca estivemos aqui dessa forma. Nós sempre estivemos
abaixo do candidato à direita. Certo. Esta eleição, não. É a primeira Nesta vez? eleição, pela primeira vez, nós estamos bem à frente. Isso será demonstrado nas urnas. Eu estou percorrendo, e você sabe, Carlos, que eu percorri esse estado em 2018, quando Lula estava preso, e nós estávamos sendo acusados dos piores crimes da humanidade. Eu percorri esse estado. Eu percorri Goiânia em 2016, no auge do impeachment da presidenta Dilma. E também percorri ano passado. Então, eu posso falar. O sentimento que hoje tem no povo é de que hoje nosso país está afundado em ódio, incompetência, preços altos, as pessoas não estão conseguindo comer. Mais de 20 milhões de pessoas passando fome, a maioria mulheres e crianças. 20 milhões. Isso é muito grave. Um país rico como o nosso, é muita incompetência, Sim, com é certeza. muita irresponsabilidade desse governo. Não é uma questão só, digamos assim, política de ideologia. Não é. É uma questão mesmo de responsabilidade. Deixar de comprar aquelas vacinas e deixar quase 700 mil pessoas morrer porque não comprou a vacina foi de uma irresponsabilidade assassina. A minha médica é prima do Caiado. É minha amiga, eu amo ela, mas ela é de direita extrema. Ela disse, mas só você para fazer eu votar no PT. Só ela brinca comigo. Mas ela me fala, Adriana, ele é muito irresponsável. Ainda hoje, tem pessoas morrendo pelo negacionismo das vacinas que ele promoveu. Bolsonaro é irresponsável. Então, não é uma questão ideológica só. Esse é o sentimento que eu vejo hoje na população em Goiás, tá? Esse é o sentimento. E vejo um sentimento de mudança. Perfeito. Que as pessoas não aceitam mais a política da forma que está hoje no Brasil. Perfeito. Já aproximando agora do fim, né, queria só trazer a conversa para um cenário regional e perguntar o que nós podemos esperar da eleição do professor Volmir Amado. É, de fato, o candidato do PT? Porque pré-candidato eu sei que é, mas vai ser, de fato, o candidato do PT aqui em Goiás. Existe já, claro, uma conversa que parece que já foi encerrada em relação ao Zé Hélito, né, uma composição com o PSB. O que você pode nos adiantar em relação a isso? Essa conversa, né, esse processo político está acontecendo agora. Sim. Então, a definição mesmo será no dia 11 de junho, no encontro do Partido dos Trabalhadores, né, que nós vamos realizar agora. Aqui, daqui a poucos dias. Mas qual é o cenário hoje, Sim, Carlos? por favor. Na minha opinião, é que o professor Volmir Amado, ele se consolida como nosso pré-candidato. Perfeito. Ele se consolida no coração da militância, né? Na minha opinião, é um excelente candidato para nós, é uma pessoa assim, capacitada, que conhece Goiás, que conhece o sofrimento do povo, uma pessoa que traz uma humanidade para a nossa proposta para o governo, né? Uma pessoa que traz a academia, né, a universidade, que é um espaço importantíssimo de debate político, mas também de pesquisa, de ciência. Você veja na pandemia, as universidades goianas, né, a UFG, que eu estudei, que eu tenho um orgulho imenso, a UEG, a própria Universidade Católica, e todas no Brasil, o papel que elas tiveram, importantíssimo, né, na proteção à vida, na qualidade de vida das pessoas, buscando mesmo salvar a nossa vida, né? Sim. Então, e traz também um setor da sociedade que esteve um pouco afastado de nós, que é o setor religioso, né? Porque a PUC ela é uma universidade ligada à Igreja Católica, porém ela também tem uma ligação ecumênica muito grande, né? O professor Volmir ele é uma pessoa de sentimento ecumênico. Então, as demais religiões também se sentem representadas, contempladas, né, com ele pelo pensamento humanista, que é comum às religiões. O pensamento, né, de lutar contra a fome, de lutar contra a destruição do meio ambiente no nosso estado, né, a proteção ao cerrado, lutar, por exemplo, pela economia solidária, pelo investimento em educação. Então, são projetos humanistas. E, além disso, uma pessoa que é filiada ao Partido dos Trabalhadores há muitos anos. Sim, então história já. Muitas pessoas, às vezes, não sabiam, né, que o professor Volmir foi um grande amigo do meu pai, foi colega de universidade dele. E então, eu o conheço há muitas décadas, e desde a minha infância. E tenho assim, uma admiração muito grande por ele. E, para mim,
tá? Eu, como uma das lideranças do partido, defendo que ele seja o nosso candidato após a convenção. Porém, acredito muito na coalizão que nós temos que fazer. Esse é o pensamento do presidente Lula. Sim. Ele está conversando com todas as forças políticas que defendem a democracia. Esse é o nosso critério. Sim. Você defende a democracia, então somos companheiros. Venha com a gente. Hoje, a nossa luta no Brasil é pela democracia. Não podemos ter pessoas que vivem há 30 anos se elegendo no sistema democrático, defendendo ditadura militar, defendendo torturadores que estupravam mulheres, né, durante a ditadura. Isso é inadmissível. Portanto, da mesma forma que Lula faz no Brasil, nós temos que fazer aqui. Eu, por exemplo, tenho um relacionamento excelente com o governador Zé Hélio, ex-governador, a gente fala assim, né, o último cargo que a pessoa utilizou é permitido. Então, o chamo de governador, fui deputada com ele, uma pessoa democrática, uma pessoa de excelente diálogo. Votou, inclusive, no Haddad, né? Fez expressamente. Os demais partidos que estão compondo essa nossa coalizão também, eu tenho um respeito e consideração muito grandes, e eles também têm que participar dessa decisão. Então, Perfeito. Nós defendemos o nome do professor Volmir, mas estamos abertos a esse debate de quem deve, para construir uma chapa de coalizão. Então, Perfeito. Será assim, e nós teremos, com certeza, candidato. Né? Nós teremos aqui Lula terá um palanque. Não só o Lula terá um palanque, como nós teremos uma chapa de oposição ao governo Caiado, tá? De oposição ao governo Caiado. Você sabe que o PT aqui tem sempre, no mínimo, 10% das intenções de voto. Pessoas que votam 13%, não importa se... não conheço muito bem o candidato, exatamente. Votam, né? Tem essa lealdade. Então, nós estaremos participando aí desse processo político, estamos no jogo. Quero deixar, então, registrado o meu abraço fraterno, né, ao professor Volmir Amado, que esteve aqui presente também. O episódio dele está disponível aqui nas nossas listas, né, de episódios no YouTube e também no Spotify. Então, acompanhe, vale muito a pena aí você conhecer um pouco mais do perfil do professor Volmir Amado, uma pessoa muito simpática, né, com um debate muito equilibrado. Carlos, e parabéns por tê-lo convidado, uma vez que ele não é tão conhecido como as pessoas que estão, né, já estiveram no governo ou estão agora, e com certeza ele participar com você aqui é uma oportunidade, né, das pessoas conhecerem. Foi muito bom também, gratificante, né, para todos nós conhecer um pouco mais sobre ele. Adriana, existe alguma possibilidade de uma composição com Marconi Perillo ou não? Olha, eu vejo que o partido dele, né, o PSDB, ainda está definindo ali, tinha um pré-candidato a presidente, que é o Dória. Eles ainda estão discutindo ali se lançam Eduardo Leite, se vão de vice lá com a Tebet, né? Sim. Então, eu penso difícil, porque ele tem um partido que terá candidato. Então, eu penso difícil nesse sentido. Será difícil essa composição. Eu penso que será. Muitos dizem assim, no primeiro turno. Gente, nós temos que ganhar no primeiro turno, então não vou debater segundo turno para presidente. Certo. Mas em Goiás, né, eu penso que todas as forças democráticas devem, em um primeiro ou um eventual segundo turno, se unir, sim, contra a candidatura em oposição. Não é contra, é em oposição, porque respeito. Eu sou oposição ao governo Caiado, mas respeito o governador que foi eleito pela população, respeito. Quando os projetos que ele encaminha para a Assembleia, eu entendo que são bons para a população, voto favorável sim, certo? Ele tem sancionado os meus projetos. Porém, nós pensamos diferente na condução do Estado. Um papel principalmente natural na política, né? Sim, a oposição em situação. Principalmente direitos dos servidores públicos, a questão do meio ambiente. Temos vários pontos que pensamos muito diferentes. Isso faz parte da política, é legítimo. Então, acredito que no eventual segundo turno possamos, sim, nos unir, várias candidaturas no sentido de termos aí uma alternativa ao governo do Estado. Perfeito, então. Quero, então, deixar aberto agora para você, para a gente poder finalizar esse episódio, né? Falar um pouco sobre as suas propostas, caso sejam eleitas, né? Hoje você não pode, claro, pedir o voto, mas pode pedir o apoio daquelas pessoas que estão nos assistindo. E caso a deputada hoje estadual, Adriana Corsi, seja eleita deputada federal, o que nós podemos esperar, então, dessa parlamentar, né, lá na Câmara dos Deputados em Brasília? Olha, muito obrigada mais uma vez, Carlos, e quero me dirigir a você, né, que está acompanhando aqui o podcast. São duas linhas principais que eu pretendo atuar
caso, né, tenha essa grande honra da população de Goiás de ser eleita deputada federal. Eu fui convidada para ser candidata a deputada federal pelo presidente Lula. E a missão que nós temos é estar ao lado dele para reconstruir o Brasil, retomar projetos sociais que são importantes para a distribuição de renda e inclusão social do povo brasileiro, como Minha Casa Minha Vida, os programas de inclusão na universidade, que hoje estão parados, né? Farmácia popular, que as pessoas tinham direito a medicamentos baratos e muitos gratuitos, e muitos outros programas que trazem dignidade para a população. Então, um dos meus objetivos é estar lá para apoiar o presidente Lula, nesse sentido, né? Nós queremos rever a reforma trabalhista, nós queremos rever a reforma da Previdência. Tudo, gente, tem que ter reforma, tem que ter modernização, tudo. Mas não pode ser uma destruição de direitos de um lado só, como foram essas reformas. Nós precisamos rever a PEC que impede o investimento em educação e saúde por 20 anos, que o Temer fez. Ela é terrível para a educação e a saúde, desde a educação das crianças até a universidade. Então, nós temos que rever essas questões e retomar os projetos sociais, desde o Bolsa Família até os demais. E o segundo caminho, que é muito importante para mim, e é o mais importante, é trazer para Goiás modernização, desenvolvimento, programas sociais. Então, esses programas sociais eu quero trazer com força para Goiás, porque Goiás é um estado muito rico, mas que está sofrendo muito com o desemprego, está sofrendo muito com empresas que estão fechando por não conseguirem se viabilizar, devido a impostos, devido aos preços altos das coisas. Trazer programas sociais, porque aqui é um dos estados mais ricos do Brasil e as pessoas não podem passar fome, gente, num estado que é um dos maiores produtores de proteína animal. Não é só do Brasil, não, da América do Sul toda. Sabe? Nós precisamos ter dignidade para o povo. Mas quero também me empenhar muito, Carlos, no combate à violência contra as mulheres. Na pandemia, nós tivemos um aumento de 23% dos feminicídios em Goiás. Foi uma das maiores altas do Brasil. Não vemos as autoridades propor ou elaborar ou colocar em prática políticas públicas para defender. Gente, todos os dias mulheres sendo mortas, encontradas assassinadas, mortas nas frentes dos seus filhos. A semana passada, o Observatório da Violência contra a Mulher em Goiás divulgou. São 100 mulheres vítimas de violência doméstica por dia em Goiás. Mas nós sabemos que o número é muito maior. Essas são as que vão à delegacia. Isso é 20% dos casos, Carlos. É muito grave essa questão em Goiás. E essa luta não é só das mulheres. Todo homem tem uma filha, tem uma irmã, tem uma mãe, porque mulheres idosas estão sofrendo feminicídio. E precisa se preocupar com essa questão. Então, ações preventivas, ações para que as mulheres consigam montar seu próprio negócio e saiam de um relacionamento abusivo, porque, geralmente, o feminicídio vem depois de anos de relacionamento abusivo. Ações para as mulheres estudarem, conseguirem empreender, mas também um combate rigoroso à violência contra a mulher e às crianças. Tá? Então, são prioridades minhas. Quero também defender os direitos dos trabalhadores. Sou servidora pública de carreira, defendo os direitos dos servidores públicos, mas dos trabalhadores em geral, trabalhadores da agricultura familiar. Em Goiás, né, a gente que é do PT, em outros estados, defende o operário, né, defende aquele trabalhador. Em Goiás, quem é a maior classe trabalhadora? É o trabalhador rural, é o trabalhador da agricultura familiar, que teve todos os recursos para essa área cortados nesse atual governo. Então, quero defender a agricultura familiar em Goiás também. Enfim, são muitos sonhos e eu quero contar com o seu apoio para poder realizá-los. Muito bem. E, além de tudo, não vou vender a Petrobras, né? De forma alguma. Sou contra a privatização da Eletrobras, da Petrobras. Né? Gente, áreas estratégicas para uma nação não podem ser privatizadas. Veja nos outros países. É o que aconteceu aqui com a CELG. A venda da CELG foi um dos maiores crimes contra o nosso Estado. Sim. Veja hoje. Hoje nós temos energia, né? Um sistema de energia elétrica de péssima qualidade e o preço altíssimo. E para quem que você reclama, meu amigo? Para ninguém, né? Porque quando é público, você reclama para o governador. Agora você não tem para quem reclamar. Então, não podemos fazer isso com o nosso país.
Adriana, muito obrigado mesmo pela sua participação, mas antes quero agradecer a você que está nos assistindo até agora. Muitíssimo obrigado aí pela sua audiência. Você gostou desse conteúdo que foi debatido aqui? Então não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. Siga o Politiquei em todas as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok. E acompanhe esse episódio tanto no YouTube quanto no Spotify. Então compartilhe bastante aí para seu grupo de família. Vamos debater, gente. Vamos falar sobre política, vamos aprender e vamos principalmente votar com consciência. Então quero agradecer muito mesmo a sua participação. Sempre é um prazer receber uma candidata aqui no Politiquei. Não seria diferente aqui com uma deputada eleita 2 vezes, muito bem votada em todas as eleições, tem uma representatividade muito bacana mesmo aqui no estado. Então, muito obrigado mesmo pela sua participação e faço votos de sucesso aí na sua eleição. Muito obrigada, eu que bom? agradeço. É isso então. Então não deixe de acompanhar o Politiquei, fique atento aos próximos episódios. Até já.